São 5 jogadores do Flamengo que têm contratos encerrando até o meio do ano que vem, 4 deles com vínculo até o final desta temporada, Diego Alves e Diego Ribas, esses dois pertencem ao Flamengo, e os atacantes Pedro e Pedro Rocha, esses dois vieram por empréstimo, a diretoria do Flamengo inclusive já está em contato tanto com a Fiorentina como também com o Spartak de Moscou para prorrogar este empréstimo desses jogadores, e tem o Rafinha com contrato até o meio do ano que vem. Esses 5 atletas, a tendência é que renovem com o Flamengo. Mas o mais complicado dentre todos esses 5 é a situação do Diego, porque o Diego não é uma unanimidade dentro do Flamengo e desperta o interesse do Santos. Então pode ser que o Diego não permaneça na Gávea para a temporada de 2021. Essas são as novidades do sábado do Flamengo. Um abraço a todos. Legal, valeu, Flávio Amêndola. Agora, essa questão, né? O Amêndola trouxe aí, Savoia, jogadores do Flamengo, do elenco que tem contrato encerrando no fim do ano. E essa questão, Savoia, depois desse acerto, né, dessa renovação de contrato com o Jorge Jesus, é óbvio que estamos falando do clube economicamente mais poderoso do Brasil, mas vai ter que encurtar aqui, vai ter que encurtar ali, se quiser renovar com esses atletas, né, Savoia? É verdade, Calheiros, e é importante deixar todo mundo feliz também num time de futebol, né? Não adianta deixar o técnico feliz e os caras que trabalham junto com ele não ter a mesma felicidade, né? Você sabe, o Pascoal sabe o que eu tô falando, né? Dindim, arame. Então, os caras fizeram um bom trabalho, você não pode depender só de um time titular de 1 a 11, você precisa de um elenco, né? A gente não sabe se o Gerson vai ficar ou se vai embora, né? Pelo menos até agora me parece que nenhuma proposta pintou. É o pai dele, o pai do Neymar, que estão agitando para ele sair. E, ao contrário do que pensa a torcida do Flamengo, tem algumas restrições com o Diego, eu acho o Diego um cara útil para o time do Flamengo. Se não para ser titular absoluto, para estar no grupo. Tanto é que na final da Libertadores, na minha opinião, e na opinião de muita gente, ele foi fundamental, né? E jogando como segundo volante. Talvez ele não tenha a mesma dinâmica do que o Gerson, mas é um jogador absolutamente útil. Eu acho que o Flamengo poderia perfeitamente continuar com o Diego no elenco. Eu não concordo com esse torcedor flamenguista que quer o Diego fora da Gávea. Essa é uma boa discussão, né? Mas, ô Caetano, ainda mais no ano em que o Flamengo já sabe que quando a bola voltar a rolar, não só para os clubes, mas também para a seleção brasileira, que óbvio que também vai ter que arrumar datas aí para as eliminatórias. Por enquanto, a segunda rodada não foi comprometida, está marcada lá para setembro. Mas a gente sabe que o Flamengo vai ceder vários atletas para a seleção brasileira, para a seleção do Uruguai, o caso do Arrascaeta. E você tendo o Diego Ribas no elenco, ele ainda pode ajudar bastante, hein, Caetano? Eu acho que o Caetano está com problema de áudio, né? Deixa eu rolar, então, essa questão aqui para o Pascoal. Hein, Pascoal? Diego Ribas, diante desse caso, dessa situação, desse cenário aí, quando a bola voltar a rolar, ele me parece um cara imprescindível, até pelo que ele ainda pode oferecer dentro de campo e a própria história que ele já tem nesse elenco e no clube, Pascoal. O que você pensa? Bom, a gente tem que levar em consideração 2 frentes nesse momento. Qual é a primeira frente? É a opinião do treinador, né? O Jorge Jesus tem utilizado o Diego como segundo volante para arrumar o meio-campo do Flamengo, né, para dar um jeito ali. Às vezes a bola não sai com qualidade, o Gerson está marcado, o Arão não está conseguindo fazer a saída de bola. Entra o Diego para arrumar a casa. Então, se o treinador tem esse jogador como um sujeito que pode fazer a diferença, para que não ficar com ele? Você pode acertar uma situação. Pelo que eu tenho ouvido, né, dos dirigentes do Flamengo, é que, primeiro, o Flamengo quer acertar a sua situação para depois encaminhar essas negociações. Com o Rafinha, me parece que o negócio já está mais ajustado. Com o goleiro, com o Diego, as coisas ainda não estão caminhando como se imaginava. E com o Diego Ribas, o meio-campista, a situação não está nem com aquele passo que a gente esperava. Ponto. Mas esses são jogadores, do meu modo de ver, importantes para o time do Flamengo. Como eu acho que os 2 Pedros do Flamengo são importantes da composição de elenco.
O Pedro, centroavante, que era do Fluminense, esse é um cara que não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Ele é um jogador que tem uma característica diferente dos outros. Primeiro, ele dentro da área, ele tem o perfume que a bola gosta. Quando vem nele, ele guarda. Ele está sempre bem posicionado para fazer o gol. Né? Parece filho de político, está sempre bem colocado. Deu para entender? Está ali arrumando um espaçozinho para fazer o gol. O Pedro é assim. Eu acho que o Flamengo vai prorrogar o contrato dele. Não vejo como não prorrogar e o acerto vai acontecer. Tá? Com a Fiorentina, com a Itália, esse acerto vai acontecer. Probabilidade de saída do Gerson. Dizem que vai chegar uma proposta do Chelsea de 35 milhões de euros. Se chegar, é difícil de segurar, convenhamos. Dizem que vai chegar a proposta por Rodrigo Caio. Se for desse tamanho ou parecido com isso, é difícil de segurar, convenhamos. Mas o Flamengo está tentando se acertar com um patrocinador, que era um valor, agora apareceu um outro patrocinador com um valor ainda maior. De repente os dois podem se encaixar na camisa, não sei. Isso é uma discussão lá interna do Flamengo, mas o Flamengo está se acertando no meio disso tudo. Né? Você pode fazer restrições a algumas situações do Flamengo, mas você tem que admitir que o elenco do Flamengo... Você queria aquela imitação? Aquele negócio lá que você queria? Agora, mas aí vem... pode ser. A mudança tem que mudar. A coisa está feita no Flamengo. Aí vai ter que trocar, Pascoal. Como é que seria? O Jorge Jesus. Tá ruim. O jogo tá ruim pro Flamengo. Tá ruim. Tá ruim ali para arrumar o centroavante ali. Ô Pedro, entra ali para resolver o negócio. Eu tô com um problema na zaga. O Gustavo entra ali para resolver. Deu um problema de volante. Aí eu preciso de um volante para marcar o Thiago. Entra ali. Entra ali. Thiago vai resolver. Eu tô com um problema aqui de fazer a articulação do meu gol. Diego, entra ali. Tá ali, Diego, 5 minutinhos, até 15 minutinhos, só você. Pô, tá de brincadeira comigo, cara. Tá tudo arrumado. Falta um lateral direito. Falta um lateral direito reserva. Mas, poxa, o cara treina rindo. O cara treina rindo. É por isso que eu falo pra você, ó, Calheiros. Presta atenção. Você com dinheiro no bolso acha graça. Eu quero ver rir é duro. Essa é a questão. Deixa eu ver, Caetano já tá ok aí, Caetano? Deixa eu te ouvir, Caetano. Você tá me ouvindo, amigo? Agora estou ouvindo novamente Fernando Caetano. Vamos lá, Caetano, nesse tema aí, ó, Flamengo, tendo esses dois jogadores, claro, essas possibilidades de saídas, né, como disse aí, como lembrou o Pascoal, Rodrigo Caio teria ofertas aí da Europa, o próprio Gerson está muito valorizado, mas a realidade são dois jogadores importantes do elenco, o Diego Alves e o Diego Ribas, com contratos encerrando no fim do ano. E aí, Caetano? Eu tô com o Pascoal. Eu também acho que o Diego Ribas é uma peça importante ali para o elenco. A gente tem que lembrar que teremos vários jogos, né? Não só do Flamengo, mas também da seleção brasileira. Então, aí, muitos atletas deverão ser convocados pelo técnico Tite. Então, é sempre importante essas peças de reposição no elenco do Flamengo. Ainda mais, então, se o Gerson for mesmo negociado, mais importante ainda a manutenção do Diego. Acho que realmente é um jogador que, quando entra durante as partidas, no segundo tempo, tem correspondido bem. O ano passado teve uma lesão grave, mas quando voltou foi importante. Então, eu seguraria o Diego Ribas, ainda mais se o Gerson for embora. E quanto ao Rodrigo Caio também, né? Uma bela surpresa, o Rodrigo Caio, que no São Paulo vinha mal, de repente com 1 ano e 2 meses no Palmeiras, no Flamengo, são 7 títulos conquistados. O Rodrigo Caio realmente tomou conta da posição, está valorizado e acho que o Flamengo também tem que segurar o Rodrigo Caio, porque a defesa se acertou. O ano passado já saiu o Pablo Mari, está certo que chegou o Gustavo Henrique, mas o Rodrigo Caio também acho uma peça importante. Então o Flamengo tem que manter esse elenco aí, porque o calendário vem com muitos jogos aí e também as partidas da seleção brasileira, né, Calheiros? Exatamente. O Rafael, o Flamengo, a gente já tem informações, né? Que o Flamengo já começou, né, a conversar com o staff do Diego Alves, tratando aí dessa permanência do goleiro do Flamengo. Agora, sobre o Diego Ribas, sinceramente, para mim é uma incógnita. Se o Flamengo vai fazer o investimento, vai bancar a permanência do Diego,
que eu imagino que se isso acontecer, né, Rafael, não seja nos mesmos valores atuais do contrato. Em que pé que está essa história, se você tem alguma informação? Então, eu estou mais ou menos na mesma sintonia que você, Calheiros. De fato, há uma discussão sobre a relação custo-benefício. Futebol, na verdade, hoje em dia, e já há algum tempo, os clubes que têm poder aquisitivo, eles planejam um elenco, não planejam um time. E para cada jogo, você deve planejar para 14, não para 11. O Diego Ribas, né, é um jogador que ele tem utilidade como reserva em 85% a 90% dos jogos do Flamengo. Porque ele pode ser utilizado em algumas situações típicas de jogo no decorrer da partida, que são situações absolutamente corriqueiras das partidas, pelo estilo de jogo que ele tem hoje, mais veterano, a idade chegou, jogando uma linha um pouco mais atrás, não é mais aquele meia de chegada, é um construtor de primeira linha. Então, eu acho que a condição técnica dele é favorável. Só que o Diego tem o 8º salário do elenco do Flamengo e não é titular. Então, isso é um ponto que está sendo levado em consideração nessa negociação. Até acho que a relação com a torcida também é considerada, mas ela oscila, ela tem um processo ioiô, sabe? Vai, volta, vai, volta. Quando ele entra e vai bem, a torcida aplaude, abraça o Diego. Quando ele entra e vai mal, a torcida xinga, vaia. É uma relação de desgaste, a palavra certa é essa, porque é muito tempo de clube. E numa torcida de alta exigência, é natural que esse desgaste aconteça, principalmente nos jogos no Maracanã. Agora, eu estou com o Pascoal, com o Calheiros, com os companheiros, eu acho, com o Fernando Caetano, eu acho que o Diego tem utilidade sim, acho que é importante ele ficar, acho que vai ter jogo para ele com o Gerson mantido ou sem o Gerson, ele é necessário no modelo de jogo do Jorge Jesus, e um aspecto importante, ele exerce uma liderança e é alinhado com o Jorge Jesus. Recentemente o Flamengo promoveu uma reunião com alguns jogadores falando justamente sobre isso, né? Aquela perspectiva de não contratar mais ninguém, a não ser que seja para alguma reposição até o fim do ano, porque o Flamengo teve que mandar embora muitos funcionários, porque o Flamengo teve que reduzir um pouco os salários durante a pandemia. Então, o ajuste feito com o elenco é para que ninguém venha como novidade ainda esse ano. O Diego participou do papo, e o Diego não é titular, mas é um dos capitães do elenco, e tem uma relação muito próxima com o Jorge Jesus. Inclusive, na relação de conhecimento por parte do treinador, quando ele chegou no Flamengo para conhecer o clube, conhecer os jogadores, ele precisou do Diego. O Diego disse para ele com que ele podia contar para determinada situação, com que ele não podia contar. Esse tipo de trabalho, o trabalho de mapeamento prévio, o Diego fez para o novo treinador. E deu no que deu. O Flamengo bateu campeão da América, bateu campeão do Brasil. Então, automaticamente,